Boa tarde a todos, muito obrigado por terem vindo. Desculpem o ligeiro atraso, estivemos à espera que partisse o comboio para a Guarda, agora já vai passar outro. Eu queria agradecer a vossa presença, mas queria, acima de tudo, se me permitem, agradecer a 2 títulos a presença do Sr. Embaixador Francisco Seixas da Costa. Por um lado, por estar aqui connosco hoje, na apresentação deste livro, e por outro lado, como a autora diz no livro, estou-me a adiantar um pouco aos agradecimentos, peço desculpa, Joana, por ter contribuído para que este livro existisse, ainda antes dele próprio nascer, isto é, quando a Joana estava a efetuar a reportagem, não para o livro, mas para a revista Sábado, creio, o Sr. Embaixador tanto a ajudou que acabou aqui num livro que hoje estamos aqui a apresentar. Queria também agradecer à Joana, claro, ter escrito este livro para nós, e sem mais delongas, passaria a palavra ao Sr. Embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado, muito boa tarde. É para mim um grande prazer estar aqui. Eu devo dizer que, sem falsa modéstia, a minha contribuição para este livro é praticamente zero. Eu apareço aí numa petite histoire que vale a pena, que tem graça. É o início de uma petite histoire. Mas eu conheci a Joana em Paris, foi uma das delegadas da Lusa em Paris, e devo dizer que, quase chegando ao fim do livro, que do tempo que ela lá esteve e a capacidade de leitura com que ela consegue transmitir para um livro e para as histórias que aqui nos conta aquilo que é uma realidade complexa que é da comunidade portuguesa em França, nota-se que é uma excelente profissional e, além do mais, uma pessoa que escreve extraordinariamente bem. O livro lê-se magnificamente bem. Mas estava a notar, no final, ao ver a badana do livro e ao ver que a Joana nasceu em 1987, e eu estava a notar que eu, 20 anos antes, parti da Rotunda do Relógio à boleia e cheguei a Paris em 1967, em agosto de 67. E, portanto, eram outros tempos, não havia Interrail, não havia Ryanair, as coisas eram complicadas. Mas, enfim, era a França que tinha a ver também com uma tradição muito profunda que havia na minha família e que eu, por acaso, aqui há dias contei. O meu pai era um francófilo militante, nunca tinha ido à França, era funcionário bancário, nunca tinha ido à França e tinha como hobby o francês. E, portanto, a França era para ele algo que estava no imaginário e dava aulas gratuitas de francês. Deu aulas gratuitas de francês durante 20 anos em Vila Real, só pelo amor que tinha à França. E dizia aquela frase, que eu já não sei de quem é, que todos nós temos 2 países, o nosso e a França. Que é uma frase de quem gosta da liberdade, quem gosta da cultura francesa, etc. Mas a França, essa França que Portugal está muito vinculado, eu diria que Portugal, não sei, eu estou nas mãos de especialistas, mas Portugal no século XIX, eu acho que ganha a sua liberdade intelectual através da França, quando tem um país dependente no plano político do Reino Unido, da Inglaterra. A França é a liberdade, o Reino Unido era a tutela quase de natureza política. E a França marca todas as gerações e nós nunca nos devemos esquecer que Portugal é a segunda república na Europa, depois da República Francesa. A primeira foi a francesa, a segunda é a portuguesa. Há o caso da Suíça, mas a Suíça é um caso muito particular. Há uma grande influência da cultura francesa em Portugal. Aliás, curiosamente, nós até a transportamos para o Brasil. A corte portuguesa leva parte da cultura francesa e faz uma importação de cultura francesa. Mas a França não é só essa França intelectual, essa França que nos levava a ir nesses anos 60 e 70 a Maspero e andar ali a passarinhar um bocadinho pela liberdade que não tínhamos. A França é também o refúgio daquilo que foram os milhares, as centenas de milhares de portugueses que em condições muito trágicas foram para ali viver. Estávamos a falar há pouco de Champigny, da tragédia de Champigny, das fotografias a preto e branco de Champigny. Estávamos a falar de uma coisa que é uma coisa incómoda, que é uma exposição de fotografias de Champigny. É uma exposição hoje incómoda para a comunidade portuguesa em França, porque é um passado honrável, digno, mas também trágico. E as pessoas também não têm obrigação de permanentemente viver com esse passado às costas. Particularmente quem fez um trabalho absolutamente magnífico de dignificação como comunidade. Eu fui diplomata 38 anos e nos últimos 2 postos diplomáticos vivi com 2 comunidades portuguesas, uma no Brasil
e outra em França. Duas das grandes comunidades portuguesas no mundo. E devo dizer uma coisa, eu que nem sequer tinha uma grande experiência de comunidades portuguesas, saí deste exercício, e agora posso dizer-lhe à vontade, já saí, podia não ter com um profundíssimo respeito pela comunidade portuguesa e pelo modo como os portugueses se colocam no mundo, pelo seu patriotismo, pela sua atitude, pela atitude ganhadora, apesar de que há quem tenha falhado, e também poderemos falar disso. Mas nós devemos ser profundamente orgulhosos por essa aventura trágica que foi a imigração portuguesa para a França, para a Alemanha, para o Luxemburgo, para a Suíça, e também no passado para o Brasil e mais recentemente para a Venezuela, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a África do Sul. Um dia, eu estava em França há muito poucos dias, ainda não falei do livro, mas já vou falar, mas porque isto se liga ao livro. Eu estava em França há poucas semanas e fui a uma festa qualquer de beneficência que havia perto de Paris. E à saída fomos à Mairie, passávamos da Mairie para um pavilhão gimnodesportivo e ao meu lado ia um cavalheiro com uma senhora português, que começámos a conversar e eu perguntei, quanto tempo está cá? Estou cá há 30 e tal anos. Como é que veio? De onde é que é? Sou de Sabugal. Muito bem. Como é que veio? A pé. Eu disse, a pé? A pé como? A pé. Sabugal a Paris. Quer dizer, estas coisas a gente não tem a noção do que era isto, porque as pessoas não vinham de boleia, não tinham dinheiro para apanhar o SUD, não tinham outras maneiras de os transportar, e vinham a pé. E ele disse-me para aquilo com a maior naturalidade do mundo, e disse, não, mas está aí gente que também veio a pé. Nós temos que ter um pouco a noção do que é esta aventura, quer dizer, o que é depois, o que é que foi isto? Isto é altamente histórico para a nossa memória coletiva como povo, e acho que é altamente dignificante, independentemente da tragédia que isto significa relativamente à vida individual de cada um. Este livro, eu comecei a ler o livro e comecei a descobrir os personagens porque praticamente os conhecia todos, quer dizer, e é muito, muito interessante revisitar, num trabalho que a Joana fez, eu conheci-os menos bem do que aquilo que o livro me revela, as várias figuras e as várias personalidades, aqueles que tiveram êxito, aquelas porteiras mais ou menos anónimas. Há lá uma história das porteiras em que eu também entro, que é uma brincadeira que eu fiz lá num grupo em Paris, em que expliquei falsamente que as porteiras, que nós mantínhamos uma rede de serviços secretos através das porteiras e que nós nos permitíamos recolher informações sobre o que é que se passava nos prédios da gente rica em Paris. Entraram em pânico naquela sala. Eu acho que há hoje, eu acho que há alguns que nunca acreditaram verdadeiramente, e pergunto-me se alguma porteira não foi expulsa por minha causa, não foi demitida por minha causa, depois dessa graça. Mas eu expliquei que era uma brincadeira, mas na realidade ficou tudo um pouco em pânico. Mas está lá tudo. E as porteiras, as porteiras é uma coisa muito interessante. Quando eu saí de Paris em janeiro de 2013, e uma das últimas coisas que fiz em Paris foi colocar uma placa numa das residências onde o Essa de Queiroz tinha vivido, a primeira residência onde o Essa de Queiroz tinha vivido, e que não tinha nenhuma placa a lembrar. O que pôr uma placa destas em Paris é complicado. Primeiro, explicar quem é Essa de Queiroz, que é uma coisa que ninguém faz a mais pequena ideia em Paris. Em segundo lugar, a autorização para a placa. Depois a placa não é como aqui. A placa tem que ter uma cor compatível com o prédio, tem que ter um lettering especial, tem que ter o acordo de todo o condomínio, etc. Foi uma coisa alemã. Mas não é que no dia em que vamos colocar a placa demos conta que a porteira era portuguesa. E a porteira ficou absolutamente deslumbrada pela circunstância de ir a ter no prédio uma coisa de um escritor e diplomata português. E mais do que isso, nós fizemos, como tínhamos vários livros do Essa em francês, demos à porteira para ela oferecer aos seus amigos e às pessoas do prédio que lhe deu. E nesse dia, aliás, levei à embaixada numa comemoração que fiz a ela e à família para comemorar, de facto, a circunstância de nessa casa ter vivido o Essa de Queiroz. As porteiras é uma marca de Portugal em Paris. É uma marca nobre, uma marca digna, uma marca de honestidade. A grande imagem que os portugueses projetam em França é a imagem da honestidade, a imagem da devoção ao trabalho, aquele filme da Cage Doré, a Gaiola Dourada, sendo uma charge, tem muito de verdadeiro naquilo. Acho a porteira um bocadinho elaborada demais para a média das porteiras que eu conheci. Mas, dito isto, aquilo tem a sua graça.
A Joana fez um percurso através de várias figuras que nos permite ler a sociedade portuguesa em França, a esse nível, e no fim ainda faz uma incursão sobre algo que é mais complexo e que, apesar de tudo, não é mais complexo, é novo, que é a questão da nova imigração, e que é um fenómeno mais diverso, mais estranho, até pelo tipo de pessoas e da própria ligação das pessoas aos empregos. Há uma maior mobilidade, há também uma maior assertividade das pessoas. As pessoas não aceitam tudo como aceitavam no passado. Enfim, há um Portugal novo em França por esta nova imigração. Do Portugal antigo, de facto, é magnífico a mensagem. Em primeiro lugar, as porteiras de Paris, depois aquela velha senhora, a dona Felícia Paiu, em Richebourg, que é a porta-estandarte da Liga dos Antigos Combatentes e que tem um orgulho quando ela conta as histórias do pai. E a Joana conta neste livro, num pé de página muito interessante, que eu recomendo que leiam, desmitifica um bocadinho aquilo que foi Lalice e a tragédia de Lalice. Não sei porquê aqui em Portugal, presumo que até possa ter algum interesse de natureza político essa exploração, ficou-se com a imagem que de facto a situação foi trágica, as tropas portuguesas estavam mal preparadas, as pessoas morreram de forma maciça, mas não os números que se diz. Os números mais claros estão no livro e são manifestamente números inferiores. As pessoas... Depois houve uma coisa muito interessante, que foi os militares portugueses que ficaram em França. Já agora estavam por ali, foram ficando, e é isso que deu origem a várias famílias, e este caso desta família da Dona Felícia é magnífico. Depois a Joana falou com um personagem interessantíssimo também, que é uma família de um champanhe português, dito português, o champanhe de Sousa, que nunca conseguiu verdadeiramente, como eles explicam, aliás, lá, uma entrada no mercado português, talvez porque o champanhe nunca pode ter o nome de Sousa. O champanhe tem que ter um nome francês, tradicional. O de Sousa acaba por... Depois o Abílio Laceiras, a figura do Abílio Laceiras, que é uma figura magnífica, um homem do Fundão, correspondente do Jornal do Fundão, uma figura que aparecia sempre na Embaixada, com uma história que eu não conhecia, que você me revelou, toda a história do Abílio Laceiras até chegar a Paris e todas aquelas coisas. Eu não fazia a mais pequena ideia, porque eu só os conhecia, digamos, ali no local. Depois um homem interessantíssimo, que é o Manuel Vaz, que é uma figura de Bordeus, que tem como objetivo de vida a história do Aristides Sousa Mendes e a promoção da imagem do Aristides Sousa Mendes, e devo dizer que procurei ajudá-lo muito, e tivemos uma coisa com ele. Tivemos uma senhora que aos 11 anos de idade conheceu o Aristides Sousa Mendes, a quem o Aristides Sousa Mendes carimbou o passaporte, uma americana, e que ele nos trouxe à Embaixada uma vez, o que é uma coisa verdadeiramente histórica. O livro vai por aí para diante. Há um personagem fantástico, que é o Batista de Matos, que faria aqui um número. O Batista de Matos é um homem muito à esquerda, está aqui uma pessoa que sabe bem isso, e um dia eu fui fazer um colóquio à Casa de Portugal da cidade universitária e avisaram-me, está ali o Batista de Matos, cuidado, que ele é muito à esquerda. E eu desarmei-o, era no 25 de Abril, e eu desarmei-o dizendo, eu era militar no 25 de Abril, ataquei a televisão de armas na mão nessa noite, e o Batista de Matos, olho para a cara do Batista de Matos e puxei-lhe o tapete. Imediatamente o Batista de Matos ficou do meu lado, porque é evidente, ele estava à espera que os diplomatas fossem um bocadinho outra coisa, quer dizer, pronto. E portanto, passou a ser um grande amigo meu, e eu só, de facto, com um grande amigo como o Batista de Matos, é que eu me veria com uns fachos todos a arder, que no 25 de Abril, em Fontenay-sous-Bois, atravessávamos aquilo tudo com bombos à frente e no final fazíamos discursos sobre o 25 de Abril. O 25 de Abril é uma coisa muito interessante. Em França, e tenho pena que a Joana não tenha agarrado isto, porque o 25 de Abril em Portugal é uma data divisiva. Aos que descem à avenida, aos que não descem à avenida e que ficam nos seus bairros, aos que vão para o Parlamento com aqueles discursos contraditórios, e tornou-se uma data polémica, tornou-se uma data de utilização do 25 de Abril para uma espécie de luta política interna.
Em França, não. O 25 de Abril é a data da libertação dos portugueses. É a data de poderem voltar a Portugal. É uma data de orgulho nacional. É uma data em que os próprios franceses passaram a olhar para eles de maneira diferente. E essa festa de Fontenay-sous-Bois, com os miúdos, com os bombos, com isso, menos do que o discurso político, é a grande festa. É um bocadinho como o 14 Juillet, como a festa nacional francesa. E o 25 de Abril em França é uma grande festa popular e uma coisa muito interessante. E o Batista de Matos é o homem que mantém isso. Além disso, tem uma montra no Museu da Imigração, onde tem as coisas antigas dele. E andou-me a mostrar essa montra um dia com as coisas que ele tinha, a fotografia dele, etc. E tem um grande orgulho em estar ali. E eu acho que nós devemos ter um grande orgulho em que ele ali esteja. Depois a Rádio Alfa. O capítulo sobre a Rádio Alfa é talvez o capítulo mais polémico que a Joana tem no seu livro. Pelo seguinte, é porque o sujeito da oração no capítulo da Rádio Alfa é um amigo meu, o Arthur, mas eu não sei se a Rádio Alfa reconhece manifestamente que o sujeito da oração do Rádio Alfa é o Arthur. Isto é, o comendador Armando Lopes, ou Armand Lopes, como é conhecido em França, que aparece, obviamente, mais tarde na história da Rádio Alfa, mas é hoje, digamos, uma certa cara da Rádio Alfa e tudo ali à volta. E, portanto, agora, dito isto, o Arthur tem um papel fantástico e é uma figura notável. E há um ponto muito interessante que é referido no livro. Foi muito importante e continua a ser muito importante a rádio para a comunidade portuguesa. Há várias rádios portuguesas por França, algumas pequeninas, com pouca audiência, mas eu lembro-me de fui falar a várias rádios em várias cidades de França e são importantes. Às vezes ocupam um espaço de uma certa, enfim, numa outra rádio local e durante aquelas horas eu diria que a música eu não teria aquela playlist normalmente daquelas rádios, mas dito isto, reconheço que aquela playlist é aquela que interessa à comunidade portuguesa por ali. A Joana fala aqui de uma coisa que não desenvolveu, presumo, para que o livro pudesse ser publicado, que é o quiosque da Avenue Friedland, onde se vendem os jornais portugueses. Se forem discretamente ao quiosque da Avenue Friedland, onde se vendem os jornais portugueses, e ficarem por ali à volta das 4, que é a chegada da bola, do Record e do jogo, repararão que a densidade das asneiras por minuto quadrado sobe de uma maneira exponencial. Eu uma vez levei lá a minha mulher, estava no início, ninguém sabia quem era o embaixador nem a embaixatriz, e a minha mulher ficou corada, porque eu vou-vos dizer porque é que há uma coisa em França que eu aprendi nesses tempos que andei à boleia, e que há um desbragamento, no bom sentido da linguagem, há um soltar da linguagem. Porque as pessoas, precisamente como não têm aquilo que em França se chama contrainte social, relativamente à utilização da língua, eles utilizam a língua de uma maneira muito mais solta. E, portanto, as asneiradas. Mas as asneiradas, quando falam, o adjetivo é para a mãe, ou para o pai, ou para o filho. Não tem nada de significado, é um bordão de utilização. E na Avenue Friedland é só comparável a um grupo de sueca que há ao fundo da Avenue Foch, na entrada do Bosque de Bolonha. Aí sim, aí é hardcore a sério, porque a linguagem aí sobe a outros níveis e tal. Mas é muito interessante. Esta é a verdadeira comunidade portuguesa, é o sentido das pessoas que vivem naqueles grupos. Depois este stand-up comedy, que é o Francisco e Cunha, que eu só conheço de vídeo, eu nunca ouvi ao natural, e devo dizer que as charges que ele faz relativamente às coisas portuguesas, eu tenho alguma dúvida de estar a apadrinhar. Uma vez queriam que ele viesse à Embaixada, e eu disse, não me apetece muito fazer uma stand-up comedy com graças sobre a comunidade portuguesa dentro da Embaixada, porque isto, não sei como é que alguma parte da comunidade portuguesa vai ler isto, quer dizer, portanto tem que se ter apesar de tudo, ter algum... Mas eu julgo que ele chegou a ir numa cena qualquer por uns minutos. Depois, uma figura que todos vamos ouvir falar nos próximos tempos, espero que por boas razões, que é o Armando Pereira, que é o milionário da Altice, que hoje é proprietário da PT. Depois, um grande sucesso, que é o Mapril Batista, que é o homem que tem um império de ambulâncias, se é que a expressão se pode utilizar sem um caráter trágico, mas que é um homem que fez uma fortuna fabulosa.
Depois um homem com um ar estranho, mas que é o maior sportinguista eu faço parte desse clube essencialmente católico, que só ganha quando Deus quiser, que é o Sporting. E o José Lopes é um homem que tem o Sporting Clube de Paris, que tem uma equipa de futsal que arrasa em França, quer dizer, é uma coisa de facto com grande força. Enfim, depois há um homem que eu não conheço, devo dizer, e não conheci propositadamente, porque é o homem que tem o pequeno restaurante, o café-restaurante, em frente à sede do Front National, e eu um dia conheci pessoalmente, não é algo que, enfim, que fizesse parte das minhas prioridades, mas aconteceu, e quando acontece, eu conheci o Jean-Marie Le Pen. Eu estive num jantar com o Jean-Marie Le Pen. Eu digo mesmo, fiquei à esquerda do Jean-Marie, à direita do Jean-Marie Le Pen, no jantar, o que é uma coisa difícil. E o Jean-Marie Le Pen falou-me deste restaurante, do Chez Tonton, e disse, um destes dias, embaixador, vou convidá-lo para ir lá. Eu disse, sim, a gente depois vê isso. E, de facto, aquilo parece que é uma espécie de cantina informal do Front National, e isto também traduz uma realidade que a Joana toca, e que é uma realidade que, enfim, não será das realidades mais felizes, mas a vida é o que é, e a democracia é o que é a circunstância de haver muitos portugueses, ou muitos, ou poucos, não se sabe bem, que estão no Front National. O que é uma espécie de contradição em termos, num partido que tem uma atitude em relação aos estrangeiros muito negativa, uma xenofobia muito clara, embora eles digam que isso não tem a ver com os portugueses, é um pouco desagradável, digamos, ver a comunidade portuguesa associada ao Front National. Digo isto como embaixador de Portugal, nunca gostei muito dessa ligação. Mas pronto, percebo a liberdade das pessoas, cada um escolhe as suas, tem as suas opções. Depois há uma figura curiosa que eu nunca conheci, mas que conheço de nome só, que é o Carlos da Silva, que é o homem que era o número 2 do Manuel Valls, e que hoje é deputado e que era o número 2 em Évry. E aqui, a propósito disto, nós também temos que fazer um grande elogio à França. O Manuel Valls, que é hoje primeiro-ministro francês, talvez as pessoas não saibam, ou muitos não saibam, mas até aos 20 anos tinha nacionalidade espanhola, só. Não tinha nacionalidade francesa. E aos 20 anos adquiriu nacionalidade francesa. E hoje é primeiro-ministro de França. E eu pergunto-me se em Portugal, um estrangeiro, até aos 20 anos, que tivesse adquirido a nacionalidade portuguesa, conseguiria ser aceito pelos portugueses como primeiro-ministro. A França é isto. A riqueza da França também é isto. É a capacidade integradora e é a noção de que é um país em que, desde que as pessoas consigam entrar naquilo que é o sentimento francês e fazer parte da França, a França dá-lhes essa oportunidade. Esta é a riqueza de um grande país como é a França, e este também é o percurso. A Joana fala das várias profissões em que se encontram portugueses. Infelizmente, nós não encontramos portugueses na vida política francesa, enfim, a um nível suficientemente elevado. As coisas vão muito lentamente, muito mais lentamente, infelizmente, do que aquilo que seria desejável, em particular para fazer avançar algumas agendas que nos são interessantes em França. A questão da língua, a questão da proteção da língua no ensino francês e em várias outras circunstâncias, do direito de voto para os imigrantes. Tudo isso, nós precisávamos de mais gente envolvida na política francesa e não temos. Às vezes temos amigos de Portugal dentro dos próprios políticos franceses que procuramos mobilizar. E, portanto, figuras como este de Carlos da Silva têm a maior importância. E pronto, eu depois, a parte, confesso, da nova comunidade do João Fadista, não é? Portanto, o Fadista, José Fadista, não tive, já não é, embora a Joana estivesse lá praticamente, saiu em 2013, não é, de Paris? Eu saí na mesma altura, uns meses depois. Uns meses depois, portanto, eu saí em janeiro, porque nós aos 65 anos, havia assim uma espécie de uma barreira, eu quando entrei para o Ministério em 75, fez-me prova oral um senhor que conhecem o nome, chama-se Aníbal Cavaco Silva, e como ele raramente se engana e não tem dúvidas, eu devo ter entrado por boas razões. E, portanto, entrei em 75, feito uma prova oral com ele, e saí em janeiro, quando fiz 65 anos, que era a regra. Agora a regra mudou e está a adaptar-se um pouco à mudança da idade também da reforma, o que tem sentido, mas no meu caso eu queria mesmo sair também naquela altura. Mas, portanto, há aqui neste livro, este livro é atravessado por várias histórias, mas estas histórias são todas
na esmagadora maioria dos casos, muito sérias. São sérias porque são ao mesmo tempo uma espécie de um mosaico do que é a comunidade portuguesa em França. E o livro tem uma característica, é que não é um livro ligeiro, isto é ligeiro até nas histórias como as conta, mas depois, se repararem bem nos pés de página, na bibliografia, é um livro que é um manancial de informação extremamente útil para quem pretenda conhecer aquilo que é a realidade histórica de uma presença portuguesa e que é hoje talvez a maior comunidade portuguesa no mundo. A Joana fala dos portugueses da primeira geração, 500 e não sei quantos mil, e depois da segunda já não se sabe. E é um livro que nos ajuda a conhecer isso e traz, como digo, uma bibliografia riquíssima. E a Joana faz também um outro ponto, que é, em alguns pés de página, dá já algumas explicações, e em particular traz lá uma coisa valiosíssima que a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem, que é um conversor, que é para saber quando se fala em 20 escudos em 1972, o que é 20 escudos hoje? Nós pensamos, não podemos olhar para os 20 escudos em matéria do euro aos escudos, temos que olhar para aquilo que 20 escudos compravam naquela altura. E a Fundação, através da Pordata, tem essa conversão. E isso é muito interessante, é um mecanismo e é um instrumento extremamente interessante que pode ser utilizado. E é tudo o que eu tenho a dizer sobre este livro, que me divertiu imenso, eu não tenho normalmente saudades. Criei uma espécie de blindagem relativamente às saudades. Mas deu-me alguma saudade de revisitar alguns amigos e pessoas com quem eu me cruzei em Paris, e eu procurei durante aquele tempo. Eu lembro-me que na minha despedida de Paris há um lado social das embaixadas e de uma espécie de uma ganga social que anda à volta das embaixadas, que tem uma técnica que é dão-se bem com o embaixador e mal aparece o novo embaixador, convidam-no logo, que é para depois ficarem ligadas por mais 4 anos, ganham uma espécie de cartão de crédito da embaixada por mais 4 anos para serem convidados para os novos embaixadores. Isso é um truque velho das sociedades em todos os sítios. E eu não deixei na minha despedida, em que fiz lá um concerto na embaixada com os amigos, não deixei de trazer gente desse nível e daquelas pessoas que estavam ali à volta da embaixada, mas lembro-me de ter dito na altura que tinha o maior dos gostos em ter ali 3 pessoas que tinham estado em Champigny e que tinham vindo imigrados para Champigny. Eu procurei ligar as várias pessoas da comunidade portuguesa e tentar, porque o nosso orgulho em sermos portugueses no exterior e em particular em representarmos Portugal no exterior é porque só pode ser, digamos, consumado se nós representarmos todos os portugueses no exterior. E todos os portugueses são os que tiveram sucesso, os que tiveram insucesso. Eu vou-vos dizer só uma pequena história do momento mais trágico da minha vida em França. Foi um dia em que se descobriu um português numa casa, e ele tinha morrido há vários meses. E estava sozinho. E foi nessa altura, numa conversa com pessoas da Misericórdia Portuguesa em Paris, que eu tive a noção, e depois levantámos, aliás, um estudo sobre isso, de que, para além daqueles portugueses de comboio ou de carro, em princípio de carro até, chegam no verão e vêm para as aldeias gastar dinheiro e mostrar o sucesso que tiveram em França, há quem não tenha tido sucesso em França. Há quem não tenha podido construir a casa na aldeia. Há quem não tenha tido dinheiro para ter um carro para vir mostrar à família e aos amigos nessas aldeias. Portanto, há um Portugal de insucesso em França. Isso também é um ponto importante. E há um Portugal de exclusão social. Há pessoas que, inclusivamente pela sua idade, pela sua falta de informação, não eram capazes de requerer até aquilo a que tinham direito junto às autoridades francesas. E aí tem sido muito importante o trabalho, por exemplo, que a Misericórdia Portuguesa de Paris fez, no sentido de procurar, em ligação às associações portuguesas em França, teoricamente há 800, mas na realidade há para aí 100 e tal, que verdadeiramente operam, tentar fazer um mapeamento das próprias comunidades isoladas portuguesas em França. Porque há muita gente que não teve sucesso e esse Portugal é também o nosso Portugal. E portanto, para além de uma Abril Teixeira ou para o Homem da Altice, tudo isso, para essas pessoas existem muitos mais, para quem a vida não correu bem
e para a qual nós também temos de ter uma palavra, uma atenção, uns serviços competentes, consulares competentes para os ajudar e no fundo também ter sempre um orgulho relativamente a essa grande aventura que é a diáspora portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Agora a Joana primeiro vai ter que explicar porque é que... Vou explicar. Queria agradecer primeiro ao embaixador ter aceitado o convite para apresentar o livro e ter-me feito, na verdade, o trabalho todo. Agora, na verdade, não tenho grande coisa para dizer. Mas ainda assim, eu vou começar por agradecer à Lulu, que veio de propósito de Paris, vai estar aqui, e que ainda por cima me trouxe um presente. Se não fosse ela, nós não tínhamos tido um apartamento onde ficar. Ela e a Sónia que trataram de tudo. Na verdade, a Lulu resolve problemas de toda a gente o tempo inteiro. Portanto, o que ela fez comigo é só a rotina dela. Depois queria agradecer-lhe, assim, António Araújo, pela disponibilidade para aceitar a minha ideia. Eu não sei se o António me deixa contar, mas eu vou contar na mesma. Isto foi... Eu fiquei algumas semanas a pensar, escrevo ou não escrevo, mando ou não mando um e-mail, googlava o António, pensava, será que ele vai ser simpático? E depois às tantas pensei, bom, pode só dizer que não, não é? No pior dos cenários ele diz que não. Mas o António foi extraordinariamente simpático, sem me conhecer, respondeu-me em 20 minutos e disse-me logo que sim. Disse-me logo, está bem. Não é exemplo, calma. Está bem. É para repetir. Está bem, mande-me uma sinopse, parece muito boa ideia. E também preciso dizer que trabalhei com muitíssima liberdade, que quando planeei ir para Paris pensava fazer umas coisas, pensava ir de autocarro, pensava fazer algumas coisas que na verdade depois percebi que não teria tempo para fazer e que decidi sozinha não fazer, e quando cheguei disse ao António, não pude fazer, a Joana é que sabe, o livro é seu. E, portanto, eu acho que isto... Não sei se isto acontece com muita frequência, porque esta é a minha primeira experiência, mas isso fez-me bastante feliz e fez com que fosse muito mais divertido escrever esse livro, a liberdade com que eu o escrevi. Depois, tenho ainda duas correções a fazer aos agradecimentos, que eu não vou repetir porque vou chorar, eu vou poupar-nos a todos esse constrangimento. O título do livro foi a Dulce Garcia, que é a minha diretora adjunta na sábado que fez. Eu dei-lhe 2 textos e ela fez o título. Portanto, eu concordo que é um bom título. Aos que elogiaram, obrigada, mas não é meu, é da Dulce. E depois faltam aí 2 agradecimentos muito importantes ao Jorge Acerpil. O Jorge foi o primeiro filho de imigrantes portugueses que eu conheci. O Jorge veio parar à nossa casa porque era estagiário do meu pai e... Claro que eu depois fui parar a casa dele, numas férias em Paris, e a mãe dele foi a primeira portuguesa imigrante em França que eu conheci. Eu tinha 16 ou 17 anos e lembro-me de ter achado aquilo francamente estranho, porque pensava, esta pessoa mistura as 2 línguas, como se fossem só uma. Ela misturava português e francês como se fossem uma só língua. E eu lembro-me de ter achado aquilo muito curioso, de ter lamentado não ficar lá o tempo suficiente com ela para poder aprender a imitar, mas nunca mais pensei muito nisso, até surgir a hipótese de ir para Paris, a eventualidade de ficar lá a viver e de trabalhar com esta comunidade. E, portanto, tenho que agradecer ao Jorge e à Serpil, que não estão aqui, porque eles é que me acolheram quando eu fui de férias a Paris e quando eu regressei naquele tormento que o embaixador talvez conheça por ter ouvido falar, que é encontrar um apartamento em Paris, no ano em que se trabalha para uma agência pública, no ano de resgate. Portanto, eu não sei, espero que os que leram tenham gostado, não se aceitam devoluções, espero que os que não leram gostem, e não sei se há espaço para perguntas, não sei se quiserem colocar, se alguém tiver perguntas para fazer. Já agora vou só contar uma pequena história. A Joana é a pessoa que me fez a entrevista mais difícil de toda a minha vida. Eu vou explicar porquê. Eu fui operado à coluna, que não é uma coisa fácil, em Paris. Fui operado à coluna e saí do hospital, e no dia em que saí do hospital descubro que havia uma manifestação em frente à Embaixada por o encerramento dos consulados, etc. Tinha havido uma tentativa de assalto ao Serviço de Ensino de Português e eu lembro-me de ter evitado a tentativa de assalto deitado na ambulância que me trazia, mandando apenas encerrar os serviços 1 hora antes da hora prevista para o assalto, porque eu entretanto tinha sabido, foi um truque bem fácil, dizer, manda o pessoal para casa, fecha a porta, vai embora que já não há assalto. E quando cheguei à Embaixada, estava a Embaixada praticamente cercada,
e eu não me podia sentar. Eu só podia estar deitado ou estar de pé. E estava amarelo como lembra-se. Pois estava. E estive a dar uma conferência de imprensa, de pé, durante, uma hora. Eu estava absolutamente a cair para o lado de quase desmaio. Mas era preciso desmontar, digamos, aquilo, porque um embaixador é embaixador para todos os tempos. Para os tempos maus, para os tempos bons, para os tempos em que há dinheiro, para os tempos em que há troika, para os tempos em que há outras coisas. E, portanto, era a minha obrigação tentar explicar o que é que, não obstante as circunstâncias serem o que eram, se ia procurar fazer em termos de atenuar os efeitos da... E eu estou a ser filmado esse filme deve ser uma coisa histórica. Eu estou a ser filmado pela Joana. Eu daqui de repente caio desmaiado. Quer dizer, eu estava encostado a uma parede porque não me podia sentar. Tinha uma coisa de titânio posto aqui atrás, ainda com os pontos. E estive ali meia hora. Quer dizer, portanto, a vida de embaixador não é sempre só cocktails e pequenas doçuras. Desculpe. Não, eu ia dizer-vos que se tiverem alguma pergunta para fazer, tenho só de agradecer a todos por terem vindo. Foi muito bom ver todos aqui. E resistiram todos aos convites para ir para Alfarel, os entroncamentos. Eu pensei em ensaiar uma candidatura presidencial, mas depois não tenho idade também. Achei que não. Mas ainda vai a tempo, porque as inscrições estão abertas. Exatamente. Hoje há uma, creio eu, não é? Mas pode assinar o livro. Posso assinar o livro. Não sei E se nós alguém teremos, se alguém tiver alguma questão, temos uma lembrança, um presente. Isto são ideias do nosso diretor-geral, David Lopes, que vai distribuir, vai ajudar, como eu, a distribuir uma lembrança deste final de tarde memorável. E muito obrigado a Sr. Embaixador. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão. Não? A segunda pergunta, talvez, porque a primeira é sempre difícil, mas a segunda é sempre mais fácil. Ok, a pergunta era só saber se estão a pensar em haver alguma edição em língua francesa. Nós pensamos, inclusivamente, em fazer este lançamento também em França, e a ideia não está excluída. Temos que ver os custos orçamentais, é uma moda atual, mas enfim, atravessa toda a sociedade. Fazendo essa avaliação, estamos a pensar fazer um lançamento deste livro em França com as pessoas da comunidade que aqui são retratadas. Eu penso que, como são bem retratadas, nenhuma delas vai ameaçar a Joana. Está muito confiante. Este livro é um sucesso. Este livro é um sucesso. Não vai. É um sucesso na comunidade portuguesa em França. E estamos, talvez, a pensar que sério? trazê-lo. A sério? É seguramente. Não sei se, por exemplo, para franceses isto tem algum significado. É difícil tê-lo. Não me parece que traduzir em francês que isto tivesse significado. Não me parece, porque são histórias demasiado luso-portuguesas para poderem ter um significado. E eu, por acaso, estou envolvido num projeto de um livro sobre Portugal que nós fizemos para alemães. Uma leitora de português fizemos vários capítulos sobre Portugal para explicar Portugal aos alemães. Mas é diferente, é um livro preparado, não é com histórias portuguesas em França. Não me parece, apesar de tudo, que a tradução disto pudesse, porque para franceses isto é um bocadinho pleonástico, quer dizer, portanto, são alguns aspectos da realidade francesa que aqui estão ditos como novidade, são para eles óbvios e, portanto, os livros não funcionam às vezes nesse... Agora, posso dizer, a sensação que eu tenho é que este livro, lançado na Embaixada de Portugal ou no Consulado-Geral de Portugal em Paris, é um sucesso. Isso posso-lhe garantir. Há uma questão? Faz favor. Ai, que eu não conheço aquela cara. Ou se quiser até na Gulbenkian em Paris, eu sou presidente do Conselho Consultivo da Fundação Gulbenkian em Paris, posso-lhe lançar na Fundação Gulbenkian em Paris. Estamos desgraçados. Faz favor. Olá, boa tarde. O meu nome é Maria João. Muito obrigada pela apresentação. Eu tenho muito interesse em ler o livro, que sou franco-portuguesa. A minha mãe estudou em França, o meu pai era francês, eu própria estudei em França. O meu primo estuda agora em França. E a minha pergunta era sobre... diz que há também um capítulo, algumas impressões sobre a imigração atual de portugueses para a França. Falámos ao início das motivações dos portugueses da geração dos anos 60 e dos anos 70.
Hoje em dia, o que é que motiva jovens portugueses, jovens ou não jovens? O que é que motiva ainda portugueses a ir para a França? Eu sou meia francesa, sou muito francófila, sou francófona, mas observo à minha volta que o interesse que a França suscitava antigamente não é hoje em dia partilhado de forma tão, pelo menos, universal. Quais é que são as suas impressões acerca desta questão? Obrigada. A sua mais, porque eu já não apanhei muito. Maria João, eu acho que a nova imigração ocupa uma parte muito pequenina do livro, que já é pequenino. É um conjunto de histórias, é o último conjunto de histórias, e eu tentei que fossem histórias um bocadinho diversas, mas eu não acho que seja representativo, ou seja, eu escolhi que a história dessas pessoas que emigraram recentemente tivesse menos peso no livro, porque eu acho que é um tema com o qual todos nós estamos mais familiarizados. Nós ouvimos falar disso com mais frequência. E quando eu escrevi o livro, escrevi também porque eu achei graça a muitas histórias que as pessoas à minha volta não conheciam e que eu achei que devia partilhar com os outros. Porque são divertidas, porque o April não é só bem-sucedido, é divertido, é amigo do Tony Carreira, veste-se como o Tony Carreira, é divertido, não é? O Zé Lopes não é só o presidente de um clube bem-sucedido, o Zé Lopes tem 70 anos, usa rabo de cavalo e joga a bola todos os dias. Portanto, eu achei que era mais importante partilhar as histórias dessas pessoas do que das outras, no sentido em que essas eram menos conhecidas. Portanto, dizendo isto, acho que as histórias sobre a nova imigração que estão no meu livro não são muito representativas. Eu escolhi aquelas porque também quis dizer que não são só doutores que imigram. Pronto, foi deliberado, não é? E também para dar o meu humilde contributo para alertar para uma situação que eu vi com muita frequência quando trabalhei em França, que é, apesar de vivermos num contexto em que a informação está muito acessível, apesar de em França haver uma grande rede familiar e de amizade, a Lulu arranjou casa talvez 6 ou 7 amigos meus, portanto, apesar de haver esta rede, há muitas pessoas que emigram sem informação, sem consciência, não é? A família fadista do livro conhecia uma pessoa que depois percebeu que afinal não conhecia muito bem, meteu-se no carro, levou a família. Portanto, eu não posso com propriedade responder-lhe essa pergunta, não é? Mas eu diria, pelas pessoas com quem me cruzei, pelas pessoas que entrevistei nas manifestações que reportei, eu diria que essas pessoas saem por falta de perspectivas. Umas saíram porque não tinham emprego, outras saíram porque tinham emprego mas não tinham contrato de trabalho, e houve também muitas que saíram porque tinham vontade de experimentar e era ali que tinham uma tia, e era ali que tinham alguém conhecido. Não, eu devo dizer que só para... Eu apanhei em França, digamos, agora o princípio do ciclo da nova imigração. Não tem nada a ver com o ciclo anterior, eram pessoas mais desenraizadas individualmente, até muitas delas iam com famílias, coisa que não acontecia nos anos 60 e 70. Como disse, pessoas um pouco instáveis. Eu lembro-me de ter andado pela zona de Toulouse e me dizerem, nós arranjámos emprego, havia várias pessoas da imigração anterior que procurou ajudar quem chegava. E deu-se conta, e até ficou meio ofendido com a instabilidade das pessoas, isto é, as pessoas arranjaram um emprego não sei onde, e eu tipo 3 dias depois dizia, olha, eu arranjei outro no outro sítio, quero ir embora. Achavam aquilo uma ingratidão, porque no padrão anterior as coisas eram diferentes. Mas as pessoas hoje têm mais ambições e têm a noção de que podem procurar outras coisas e, portanto, há uma instabilidade maior, mas essa instabilidade também tem muito a ver com a mudança qualitativa em termos de formação, de cosmopolitismo até, dessa nova geração que parte e que sabe viver no estrangeiro, está mais à vontade para viver no estrangeiro. Dito isto, há casos interessantes e há casos menos interessantes relativamente ao modo como a comunidade portuguesa tradicional reagiu face à nova comunidade que chega. Mas isso, curiosamente, eu vim encontrar no Brasil a mesma coisa. A comunidade tradicional no Brasil, a certa altura, procurou, por exemplo, blindar as associações portuguesas e os clubes portugueses da entrada dos novos imigrantes, com o medo que eles tomassem conta dos clubes e das associações. Em França, as pessoas, a certa altura, eu senti em alguns casos alguma reação negativa face a alguma da nova comunidade. Porquê?
porque não mantinham o mesmo paradigma comportamental e porque não tinham a humildade que eles próprios tiveram nos anos todos em que eles fizeram a sua carreira e o seu tempo. E, portanto, também se tem que compreender isto, é um problema humano, tem a ver com as diferentes expectativas, e as pessoas hoje têm uma expectativa diferente. Dito isto, quero dizer que sou altamente solidário com o esforço de tentar salvaguardar o património da cultura francesa em Portugal. Vamos reconstituir aí o Cercle Voltaire, que é uma coisa para tentar manter a França viva no imaginário português, porque eu também sou francófilo, e acho que é muito importante, que acho que é uma perda monumental aqui em Portugal, nós deixarmos de ter a dimensão da cultura francesa, que é um elemento fundamental, enfim, para a minha geração e acho que é uma riqueza nacional. Muito obrigado. Há mais uma questão, mais duas questões. Boa tarde. Eu queria só dizer uma coisa, Joana, que eu devorei o livro. Aliás, conheço muitas das personalidades que estão lá descritas, mas o livro, para mim, também tem outra qualidade. É que conseguiu tratar estas histórias com muito carinho, com muito enlevo. Quer dizer, acho que isto é dar a conhecer a todos aqueles que ficaram em Portugal, que quem está lá fora é uma das 592 mil histórias e que seria possível escrever 1000 livros. Portanto, acho que o seu olhar também foi muito importante, porque olhou com carinho, olhou com reconhecimento, e acho que isto passa muito bem no livro. Portanto, acho que é um excelente testemunho e realmente é oferecer estas histórias a quem cá está, e é muito importante que seja através da Fundação que lhe dê este destaque e que tenha este lançamento tão original. Portanto, o Sr. Embaixador tem perfeitamente razão. Acho que este livro vai ser um best-seller em Paris e em toda a França. Sim, sem qualquer problema. Além do mais, tem uma excelente qualidade, que é o seu preço acessível, e hoje, nos dias de hoje, também é muito importante. Portanto, acho que o livro tem todas as qualidades, e realmente obrigada por ter partilhado, e obrigada à Fundação por nos ter dado a conhecer de maneira tão completa estas histórias de vida. Obrigada eu por não me ter deixado errar no consulado, vice-consulado. Vamos colocá-lo no quiosque da bola, do jogo. Vamos colocar o livro aí à venda. E aí no quiosque na Friedland vai ser uma coisa, vai encartável com a bola, com o jogo e com o recorde. Conheço o David Lopes, sabe que ele é capaz disso e muito mais. Faz favor. Bom, antes de mais queria deixar um elogio à Joana pela forma como ela sabe contar histórias, e conta-as muito bem. Acho que é uma qualidade. Foram todos comprados. É toda família, não é? Já percebi. Não, é uma qualidade que tem que ser realçada. Hoje em dia critica-se mais do que se elogia, portanto eu queria deixar aqui um elogio à Joana pela forma como o fez, e tive muito gosto em ler o livro. Queria também aqui falar de outra questão, que é o seguinte: o Sr. Embaixador disse, e com razão, que a comunidade de imigrantes, no caso do Brasil em particular, que agora vai para lá, depara-se com algumas resistências da comunidade que já se encontrava lá há mais anos. E eu queria perceber à Joana, com um background, com referências diferentes, como é que foi conhecer estas pessoas que são de um Portugal antigo, que têm referências antigas. Eu deparei-me com isso e queria perceber como é que tu lidaste com isso. Se sentiste que eram pessoas do mesmo país, ou se sentiste que até se calhar eram num Portugal diferente? Eu lido bem, tenho uma história ótima para contar sobre isso. A festa de Ponto Combo é provavelmente a maior festa da comunidade portuguesa em Paris. E eu encontrei em Ponto Combo umas bolachas de amendoim que o meu avô me comprava, portanto, nos anos 90, na Feira de Azeitão, e que já não existem em Portugal. Portanto, é de facto uma realidade um bocadinho diferente, não é? É uma realidade um bocadinho diferente daquela que nós vivemos. Mas é curioso vermos encontros da comunidade onde há crianças trajadas para dançar folclore, não é? É estranho, quando em alguns casos as crianças nem falam português, não é? Portanto, é verdade que isso no início causa estranheza, mas sobretudo isso diverte muito. Isso é muito engraçado. Depois, só sobre a tolerância dos que lá estão aos que chegam, o embaixador falou aqui desta questão da desilusão de quem já lá está instalado e dá emprego e não tem, da parte dos recém-chegados, a mesma atitude que quando chegou teve para com quem lhe deu uma oportunidade. Mas também há casos que são opostos, não é? Também há casos, quer dizer,
No livro eu conto a história do Abílio, que repete sempre que pode que alugou talheres. Quando chegou à França, um português obrigou-o a pagar-lhe pelo aluguer dos talheres, para ele usar talheres. Portanto, acontecem ainda coisas deste tipo em França, de portugueses com portugueses. E acontece muito na construção civil. É evidente que o contexto é completamente diferente. Hoje é muito mais simples, as pessoas são mais informadas, sabem como fazer queixa, sabem obter justiça, mas esses casos ainda acontecem. Portanto, há solidariedade, mas não é em todos os casos. Há portugueses que vivem de enganar portugueses, seja porque eles não falam francês, seja porque estão um pouco isolados, não conhecem ninguém ali, enfim. Aliás, nos anos 60, há redes de exploração de portugueses feitos por portugueses, montadas em França, para acolhimento dos portugueses e exploração pura, nos transportes, pessoas que iam para a Alemanha e que havia portugueses à porta da Gare de Austerlitz a levá-los a preços absolutamente fantásticos para a Gare du Nord, pagando centenas de francos e coisas do género. Portanto, digamos, os portugueses não são necessariamente sempre os melhores amigos dos portugueses. Quer dizer, isso acontece em toda a parte, quer dizer, as pessoas são o que são. A mudança do que disse relativamente à França e ao Brasil também é um ponto importante, é que as pessoas deixaram de emigrar para o Brasil quando começaram a emigrar para a França. O Brasil para a imigração nos anos 60, a imigração para o Brasil parou nos anos 60, portanto, é uma imigração muito mais antiga, parada no tempo. A imigração atual é a imigração dos anos 60 e 70 para a França, é uma espécie de transposição das aldeias portuguesas. Nós vamos encontrar em França uma espécie do Portugal de há uns anos. Por isso é que as bolachas. A saudade da bolacha antiga está lá. Mantém-se. Em Portugal já não há essas bolachas. Na aldeia dele já não há esse tipo de bolachas. Mas ele tem saudades dessas bolachas. E, portanto, há uma transposição das aldeias portuguesas para lá. E o facto de muitas vezes as comunidades portuguesas funcionarem entre si fechadas, agora as coisas vão sendo cada vez mais diferentes, mas mantém-nas muito próximas, as pessoas a falar umas com as outras e um círculo muito pequenino, o que dá essa entropia da linguagem muito solta, mas ao mesmo tempo o cultivo de um Portugal que já não existe, mas que também lhe dá um outro suplemento, que é o suplemento da saudade, do patriotismo, da memória, de uma ligação ao país, que é muito saudável e é muito bonita de ver na boca das pessoas. Muito obrigado a todos. Já sabem, se quiserem um apartamento em Paris, falem com o Lulu. Se quiserem escrever um livro, mandem-me um mail que eu respondo em 20 minutos. Se quiserem se quiserem uma magnífica apresentação para um livro que escrevam, convidem o embaixador Seixas da Costa. E se quiserem que a Joana autografe o livro, comprem-no lá fora. Muito obrigado. Obrigada.